gostei? Eis a questão. Então, eu assisti Cursed. Sim, aquela série da Netflix que em português ficou Cursed, a lenda da Dama do Lago, ou alguma coisa assim. Mas antes de falar o que eu achei de Cursed, não se esqueçam de curtir a página do Facebook, que tem o mesmo nome do canal, e me seguir lá no Instagram, tai.calil, que por lá você sabe quando sai vídeo novo, o que eu tô fazendo, enfim, né? Mas se sai de novo, o que eu tô fazendo? Mas é por lá que eu aviso as coisas do canal, certo? Dito isso, eu também preciso te lembrar de não esquecer de dar aquele like. Ele fica tão bonito, tão formoso quando ele fica azulzinho. Olha que coisa mais linda. E assim, cara, é por ele que eu sei se você gostou ou se você não gostou, né? Enfim, já deixou o seu like? Então tá bom, bora falar de Cursed. Eu acho importante avisar que Cursed é baseada num quadrinho de mesmo nome, escrito pelo Frank Miller, e que o Frank Miller é produtor executivo da série. Ou seja, ele é o homem da grana da série. Então, cara, apesar de eu não ter lido os quadrinhos, dá pra dar uma afirmada aí que deve estar bem fiel aos quadrinhos, já que o Frank Miller, que é o criador dos quadrinhos, tá super envolvido aí na série. Certo? Pois é, eu tive sentimentos conflitantes o tempo todo nessa série. Ela tinha tudo pra ser assim, aquela série que eu acho super chuchu. Eu adoro coisa de fantasia. E é de uma perspectiva de uma personagem que a gente nunca viu um prelúdio dela. Nem mesmo em Brumas de Avalon. Tipo, não pelo menos até onde eu li. E ela tá bem presente no primeiro volume de Brumas de Avalon. Então, cara, tinha tudo pra ser maravilhoso. Tipo, a gente vai conhecer a história da Dama do Lago antes de ela ser a Dama do Lago. Mas algumas coisas ali ocorreram quando eu tava assistindo a série que eu fiquei meio, será? E aí eu fiquei pensando como é que eu ia trazer pra cá, porque eu queria falar de Cursed aqui. Então, como teve coisas que eu achei ruins e coisas que eu achei boas, eu decidi trazer os dois pontos e aí você avalia, né? Se você acha que as coisas boas sobressaem as coisas ruins, ou pela minha impressão mesmo dos pontos, se você acha que vale a pena assistir a série. Eu vou começar pelos pontos ruins, pra gente se livrar dessa carga negativa o mais rápido possível, certo? Pra começar, o ritmo da série eu não achei muito legal. Parecia que eles não souberam muito bem dosar os momentos da série, sabe? Os momentos mais de diálogo, com os momentos de ação e os momentos de romance, sei lá. Acabou não tendo um ritmo muito bom. E ritmo não tem nada a ver com o tamanho do episódio, tá? Às vezes você tem séries que tem episódios de 1 hora que você nem sente passando e quando você viu, você já tá, tipo, há 2 dias sem comer e tomar banho assistindo, sabe? Não, isso nunca aconteceu comigo. Eu não deixo de comer e nem de tomar banho, principalmente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? Quando você vê, você tá ali há um tempão e nem sentiu. Ele tem uma média de 45 minutos os episódios e tinham muitas vezes que eu me pegava olhando no celular, sabe? Que horas eram, se ia demorar pra passar, ou conferindo ali na timeline da Netflix quanto faltava pra acabar o episódio. E isso é muito chato, sabe? Eu gosto de nem sentir que eu tô assistindo a série. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso é com todo mundo. Isso indica o quão imerso a gente tá na série. O segundo ponto são algumas inconsistências que o universo apresenta. Isso na minha visão. É claro que isso pode ser muito chatice minha da visão que eu tenho desse tipo de povos, tá? Eu vou dar um exemplo que acontece super no começo, tá? E que não vai te estragar em nada a experiência. E é provavelmente uma das coisas que ao longo da série me incomoda. De verdade. Bom, a Nimue, que é a nossa personagem principal, né? A nossa protagonista, ela chega ali numa vila que parece ser onde ela mora. E é onde ela mora. E aí uma galera já começa a encher o saco dela, chama ela de bruxa, fala pra ela sair de lá, que ninguém gosta dela. Aí o que passou pela minha cabeça nesse momento é,
ela mora numa vila comum e as pessoas ali não aprovam bruxaria e ela é a bruxa da vila, né? Ela é a pessoa que tem poderes ali na vila. Aí chega um menininho super simpático, o Squirtle, ou Esquilo. Que já vou dar aqui o meu amor a ele, eu gosto muito desse personagem, ele é muito, muito fofo. E aí ele vem defender ela, não sei o quê, e fala de um ritual lá que ela tem que comparecer. E ela lembra que, puxa, se eu não levar as oferendas, a minha mãe vai ficar muito brava comigo. Aí eu pensei, ela e a mãe dela são as bruxas da vila. Ok, show. É por isso que as pessoas implicam com ela. Só que não, dali a 5 segundos aparece uma fila de druidas e druidesas passando de boa, assim, sem ninguém falar nada. E aí, mais pra frente, você descobre que é uma vila fei. É uma vila fênica, como ficou a tradução, pelo menos ali na legenda. É esse povo que tem como líderes religiosos druidas e druidesas. E aí, a filha da chefona é chamada de bruxa de um jeito super pejorativo. Tipo, pra mim não casou, sabe? Não é uma coisa que eu vejo esse tipo de pessoas, mesmo as que não têm ligação com o espiritual, digamos assim, falando, porque elas acreditam naqueles seres, naquelas coisas todas, sabe? Eu acho que bruxa é um termo que um cristão falaria nessa época, sabe? Que apontaria e falar, essa mulher é bruxa, como um xingamento, que é o que acontece no começo. E não um povo que convive com essas crenças, sabe? Com essas manifestações de poderes e tudo mais. Mais pra frente tem algum tipo de explicação que mesmo assim ainda me incomoda um pouco. Dá pra entender, mas eu sinceramente acho que ficou muito pra ela ter uma história meio triste de que as pessoas não gostam muito dela, que a vila não gosta dela, que ela só tem a mãe que super apoia ela e uma grande amiga, que é a Pim. E eu tô no time da mãe e da Pim, sabe? Tipo, nada a ver o que essa galera fala. Uma coisa que me incomodava muito também é em algumas cenas, de repente, ter gente saindo pelo ladrão. Como assim? Pois é. Tinham cenas de ação que, de repente, apareciam 1 milhão de monges vermelhos. Ok, é lógico que os monges vermelhos são muitos, isso é citado até na série. Eles falam o número de caras que se inscreveram pra ser um monge vermelho e ajudar a igreja nessa missão de acabar com o povo pagão. Mas acontece que em algumas cenas tinham ali, né, que você conseguia ver certinho uns 4, 5 caras. E aí começava a rolar a cena de ação. E aí, de repente, saía monge vermelho do ralo, sabe? Começava a aparecer os caras do nada. E não era uma coisa que você conseguia deduzir que, 2 ali que apareceram podiam estar nos arredores. E não sei o quê. Não, 2 ou 3, apareciam 10 caras do nada. E eu ficava, tem certeza que são eles que são as pessoas sem poderes mágicos? Né? Porque não é possível. Eles brotam, eles saem do ralo, saem de trás da árvore, assim, sabe? Se você tá vendo 5 pessoas ali, tem que ter 5 pessoas. E não de repente ter 5 e depois aparecer 10 e quando você vê tem 50 caras mortos no chão, sabe? Isso me deu um estranhamento muito grande toda vez que acontecia. E isso tira a sua suspensão de descrença, sabe? Tanto esse ponto quanto o ponto anterior tiram a sua suspensão de descrença. E em uma série principalmente de fantasia, isso é uma coisa muito ruim, né? Porque você passa a não acreditar mais naquele universo. Tem tanta coisa que não faz sentido ali, né? Mesmo para um universo fantasioso, né? Que, assim, qualquer universo tem suas regras, sabe? Isso te tira da imersão. E se te tira da imersão, principalmente em uma série de fantasia, cara, isso não é muito legal. E aconteceu várias vezes comigo. Outro ponto que me incomodou um tanto é que alguns personagens são muito estereotipados e outros muito caricatos. Para alguns deles funciona, tá? Mas para outros dá um estranhamento de ver aquela pessoa sendo daquele jeito. Eu acho que os estereotipados não me incomodam tanto, porque geralmente são os figurantes, né? Aquela galera que aparece de vez em quando, que nem tem nome. Ou aqueles caras que você quer que você só tenha um sentimento por eles, que é repúdio, sabe? Né? Geralmente os outros personagens têm mais camadas. Mas existe um personagem que eu quero
né, desabafar aqui de verdade, vai funcionar mais como um desabafo mesmo e um aviso para você já ir se preparando, que ele é extremamente caricato e me incomodou muito. Toda vez que eu via esse personagem, me dava um negócio ruim, sabe? Ai, meu Deus, lá vem ele de novo. Dava quase um enjoo, sabe? De ver o personagem. E aí eu não sei se foi problema da atuação do cara, ou se foi a direção mesmo, né, que deram pra ele. Porque assim, eu acho que esse personagem com esses traços que eles dão até poderia ser bom, mas do jeito que foi feito, me dava um negócio assim que eu falava, Ah, não, velho. Sabe quando você tá assistindo a série e aparece o personagem e você fala, ai, você olha pro relógio, fica tipo assim, ai, meu, como é que vai passar essa cena? tô falando do Uther, o Uther Pendragon. E se você conhece um pouco das lendas arturianas, você sabe que esse nome é importante, né? E, cara, é muito desconfortável você... independente de ser um herói ou ser um vilão, e eu acho que ele não tá aqui nessa história, ele não tá nem lá nem cá, né? É muito ruim quando você não suporta o personagem, sabe? O Uther é aquele cara que só fica falando, Mano, o que você tá fazendo, sabe? ele faz uma atuação, ele faz a coisa de um jeito que é muito dramática, quase teatral, sabe? E pra mim incomodava muito, sabe? Sério, era uma coisa muito louca. Toda vez que ele aparecia, eu ficava já de mau humor, sabe? E daí eu tenho que realmente colocar um ponto negativo gigantesco aqui, porque um personagem que aparece tanto, que você não consegue levar a sério ou suportar o tempo de tela dele, é bem esquisito, né? É uma coisa que gera um conflito muito grande, né? O próximo ponto eu considero positivo e negativo. E assim, para algumas pessoas pode ser só positivo, para outras pessoas pode ser só negativo, e para mim foi realmente um pouco dos dois. Aqui, a origem dos personagens, quem eles são, com quem eles se relacionam, é completamente diferente de tudo que você já viu, sabe? Então, às vezes é uma coisa muito boa porque reinventa o personagem de um jeito maravilhoso, e às vezes você fica confuso, tipo, Será que precisava mudar mesmo? Será que eu tô sendo chata? Eu também ficava, será que é chatice minha? muitas vezes eu falava, não, para, né? Eu tinha que ficar me lembrando que era uma versão dos quadrinhos feitas pelo Frank Miller e tal, que não era o que eu já tinha mais ou menos na minha cabeça. O exemplo que eu posso dar pra vocês é justamente a Nimue, a protagonista. Nos outros contos arturianos, o nome da Dama do Lago é Viviane. Ela tem uma conexão mais forte, assim, com alguns personagens, sabe? Que a gente conhece muito bem. E aqui, ela tem um nome que nem aparece em nenhum lugar. Pelo menos das obras mais conhecidas, né? Das lendas arturianas. E assim, cara, você não precisa ser um super entendedor de lendas arturianas. Eu também não sou, né? Mas essas lendas estão aí pelo mundo, sabe? Todo mundo conhece um pouco, sabe? Nem que seja, sei lá, só o desenho da Disney. Então, é uma coisa ali que a gente conhece um pouco, quer queira ou não, sabe? Sempre tem um filme novo, tem muitos e muitos livros que contam essas lendas do Rei Arthur. Enfim, como eu falei, tem até um desenho da Disney, que é incrível. Eu adoro A Espada Era a Lei. Então, né, não precisa ser um grande entendedor para você ficar meio confuso com algumas coisas, mas eu também acho muito bacana você reinventar uma história. Então, me gerava esse conflito de ideias mesmo, né? E também algumas coisas eu achava boa, outras coisas eu achava assim, ai, mas será que precisava mesmo? Eu não sei muito bem o quão isso é bom e o quanto isso é ruim, mas talvez não seja nem bom nem ruim também, só seja. Enfim, tô devagando aqui. Agora vamos para os pontos bons dessa série, né? Que, como eu falei, eu queria me livrar da carga negativa o mais rápido possível, porque essa série também teve coisas muito boas. Caso contrário, não teria me gerado essa coisa conflitante, né? De, ué, o que eu acho dessa série? Eu já vou começar com o melhor ponto, certo? Que foi o motivo pelo qual eu fui, de fato, assistir essa série, porque eu também tava na dúvida de se eu assistia ou se eu não assistia. E aí,
o que me convenceu foi Gustav Skarsgård como Merlin. Eu falei, eu preciso ver isso. Eu preciso muito ver isso. E assim, eu não sei vocês, mas toda vez que vejo um dos irmãos Skarsgård em alguma produção, eu falo, poxa, tem uma grande chance de ser maravilhoso, porque esses caras atuam muito bem. E se você não sabe quem dos irmãos Skarsgård é pelo nome, Gustav Skarsgård é ninguém mais, ninguém menos do que o Floki de Vikings. Sim! O construtor de barco, doidão. Pois é ele. E eu, assim, adoro o Floki, é o meu personagem, assim, favorito, assim. Depois da Lagertha, com certeza, Floki. E eu sei que isso é meio esquisito de falar, mas não estamos falando de Vikings, estamos falando de Cursed. E eu não estava errada, tá? Toda vez que o Gustav Skarsgård aparece, toda vez que o Merlin aparece, é maravilhoso, ele brilha. E assim, cara, ele é um dos exemplos bons do ponto anterior. Ele é completamente diferente, ele não é aquele cara sábio que só fala as coisas maravilhosas. Na verdade, ele tá numa fase bem esquisita da vida, assim. E é muito bom, é muito, muito bom. Pode ser que eu seja suspeita, porque eu gosto dele como Floki, mas é um personagem diferente também, então eu acho que não tá tão contaminado assim não, tá? Outro ponto super positivo dessa série é que ela tem muita representatividade, sabe? Ela tem pessoas de várias etnias, você vê todo tipo de gente ali, sabe? Mas assim, principalmente no povo fei, sabe? E eu acho isso muito interessante e eu já vou falar o porquê. Mas também tem representatividades nos romances, cara. Tem relações homoafetivas ali. E voltando ao ponto que eu falei, né, de ter gente dos mais diversos povos no povo fei, eu acho muito bacana porque representa muito coisas atuais, né? Eu já falei aqui pra vocês que eu gosto de ver o que tem do nosso mundo dentro da fantasia. E pra mim, o povo fei, se essa galera diversa que se respeita, independente da origem do povo, porque você vê vários tipos de povos feis diferentes ali. Em contrapartida, você tem os monges vermelhos, que são os caras branquela, europeu, que estão ali tentando destruir essa diversidade. Mostra que de lá pra cá tem coisa que não mudou. A gente tem ainda monges vermelhos por aí, sabe? Apesar de que eu acredito que nós que acreditamos na diversidade e que as pessoas são plurais e que elas têm que ser o que elas são, do jeito que elas são e poder demonstrar sua afetividade do jeito que for, somos mais e estamos nos tornando mais fortes. Ainda tem muita gente ali que você consegue ver claramente que é um monge vermelho, né? Falando em monges vermelhos, cara, eles como vilões dessa série são maravilhosos. Toda vez que eles apareciam, me dava aquela agonia, sabe? Da perseguição mesmo, dessa coisa que a gente sabe que historicamente realmente existiu, né? Que os cristãos, né, os católicos perseguiam os outros povos que eles acreditavam que não tinham um deus, né, que eles chamavam de pagãos, faziam todas aquelas coisas horríveis que os monges vermelhos fazem mesmo. Existe uma parte aqui na série em que o líder dos monges vermelhos inclusive cita as cruzadas e fala que a guerra de verdade é ali no território deles e não as cruzadas, porque eles precisam livrar o povo deles dessa maldição que são esses povos pagãos. Depois aparece uma personagem também que, meu Deus, ela dá muito aquele arrepio ruim, dá muito aquela coisa de que pessoa desprezível, que pessoa horrível, mas que ótima vilã, sabe? Enfim, toda vez que os monges apareciam... Tirando aquela coisa que eu falei de brotar monge do chão. É, assim, uma coisa que dá aquela coisa ruim e você fica muito feliz, por outro lado, quando eles são derrotados, sabe? Enfim, mas é muito bom quando tem vilões, né, que a gente ama odiar. Outro ponto super positivo dessa série é que ela vai revelando algumas coisas, né? E vai encaminhando os personagens mais ou menos pro início da história que a gente mais ou menos já tem na nossa cabeça. Começa a sair dessa coisa do prelúdio e começa a ir pra parte mais canônica, assim, que a gente conhece. E a gente começa a ver os personagens tomando um rumo
e a gente conhece outros personagens, sabe? A gente descobre quem eles serão, digamos assim. Isso me fez ter muita vontade de assistir a próxima temporada. E isso é um tanto quanto esquisito, né? Porque eu pontuei várias coisas que teriam tudo pra me fazer não assistir a próxima temporada, caso haja uma segunda temporada. Mas esse final, assim, em que as coisas foram reveladas, em que as pessoas estavam chegando mais ou menos perto da história que a gente conhece, digamos assim, apesar de que eu tenho certeza que vai ter muita coisa diferente, porque Cursed já é assim, né? Essa parte do prelúdio já é assim, a gente tem coisas que vão ser diferentes, porque as origens e o backstory, né, dos personagens é completamente diferente. Então, tem coisas que não vão seguir da mesma forma, mas já existem elementos e personagens ali que você fica curioso pra saber o que vai acontecer, sabe? Eu fiquei com essa vontade de saber o que vai acontecer e tenho essa esperança de que talvez seja melhor do que essa primeira temporada. Mas talvez também seja só do mesmo, sabe? Que seja essas coisas boas e essas coisas ruins juntas do jeito que já são. Eu espero ter ajudado você em decidir se você vai ou não vai assistir Cursed. Eu acho que se você tá de boas fazendo vários nadas ou já assistiu tudo que você gosta de assistir, vale a pena assistir, vai matar seu tempo, você vai se divertir de alguma forma. Eu acho que não extremamente, como eu já falei aqui, mas é legal, sabe? Agora, se você já tem uma lista aí, né, de prioridades, eu sugiro deixar lá no final, se você quiser assistir, se te deu uma vontade de assistir, ou assim, eu espero que pelo menos tenha te ajudado a escolher entre Cursed e outra série, né, entre descartar uma ou outra. Então, é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. É de graça, não dói, tá? Deixa aquele joinha pra eu saber se você gostou, como eu disse anteriormente, né? Ele fica bonito azul, como eu já te falei. Comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos conversar, né? Sobre o que você achou do que eu falei aqui. Se você já assistiu, se você sentiu o mesmo que eu senti, ou se foi uma experiência completamente diferente pra você, né? Porque pode ter sido só muito ruim mesmo pra você, ou pode ter sido maravilhoso. Como eu digo aqui, vamos concordar em discordar, vamos conversar, sabe? E compartilha com aquele seu amigo que gosta das lendas arturianas, ou aquele seu amigo que tá na dúvida mesmo. Assisto ou não assisto Cursed? Um beijo e até!